Olá, muito boa tarde, minhas estrelinhas, tudo bem com vocês? Segunda-feira, dia de chuva aqui na capital curitibana. Tudo bem com vocês? A natureza agradece, estávamos precisando mesmo desse refresco aí nesse calor aí que veio no inverno, agora primavera, frio, vai entender, né? Nós estamos aqui no Acontece Curitiba, hoje no nosso quadro Cá Entre Nós, para tratar de um assunto que muita gente leva na brincadeira, mas tem muita gente que leva a sério, que são os games, tanto os cards de jogos virtuais, como os jogos analógicos. Não é analógicos que fala, né? Como é que fala? É analógicos mesmo? Analógico, eu tô aqui com um pessoal muito legal, queria que você se apresentasse. Você primeiro. Sou Robson Loureiro, jornalista. Você? Eu sou Gustavo Matos, eu sou dono de loja. Empresário. E você? Eu sou Tainana Mantel, eu sou web developer, mas... Opa, não entendi essa palavra. Eu sou desenvolvedor web. Ficou mais fácil. Mas já mexi bastante com jogos, já. Diz uma coisa pra mim, é coisa de nerd jogo? Eu acho que hoje em dia não mais, por causa do termo também geek, que não é bem mais um nerd, mas são pessoas interessadas no mundo, né? Mas são pessoas mais antenadas com tecnologia. Mas não... Teve a Semana Geek aqui em Curitiba, né? Vocês foram? Teve a Geek City, sim. Nós estivemos lá. Vocês foram também? Bom, curtiram? Claro, não podíamos deixar de ir. Nossa, Foi muito legal, né? Muito bom. Muito O interessante. que acontece, né? Cláudia, é que principalmente hoje a cultura pop, ela é muita cultura nerd. Isso que não era comum há uns anos atrás. Então hoje muito que a gente vê, que as pessoas estão curtindo, os filmes que as pessoas gostam, as músicas, os jogos, vem de uma cultura que a gente já conhece há muito tempo, né? Então os jogos em si já não são nerds, né? Eles são de todo mundo. É verdade. Sempre foi do nerd e agora é de todo mundo. Qual é a ligação de cada um de vocês com os jogos? Eu sou muito mais usuário, né? Sempre joguei jogos de videogame, principalmente, e depois tabuleiro, jogos de RPG, de card, né? Então o meu desenvolvimento é mais nessa área. E você, Gustavo? Eu também sempre joguei jogos como uma pessoa comum, digamos assim, né? Não tinha um contato tão profundo quanto eu tenho agora. Mas com o passar do tempo a gente começa, as coisas vão acontecendo na nossa vida, né? A gente vai começando a admirar certos tipos de jogos, você começa a participar mais. No meu caso eu comecei a interagir mais com pessoas do que com a parte eletrônica e por isso eu acabei abrindo esse meu empreendimento voltado para os jogos analógicos, né? Foi mais ou menos assim que eu comecei a entrar mais nesse ramo. Bom, eu adoro o jogo analógico, gente. Eu tenho na minha casa jogo Banco Imobiliário, né? War, Dominó, Imagem em Ação. Eu acho muito legal, mas também tenho PS4, PS3, Wii, gente, Atari, amava Atari, mas a gente vai chegar lá. Amava Atari, Mega Sonic que Master chama? System, Master System, Mega gente, Drive. a gente que viaja, Mega muito legal. Drive. E qual que é a sua ligação, Tainan? Bom, eu também sou bem usuário, mas eu acho que, diferente deles, eu sou um usuário bem mais ativo. Eu sou muito mais antenado nos jogos, tanto que a cara de sono porque estava Passou jogando, a noite passei jogando, a noite Tainan? jogando, com certeza. Mas a parte de já desenvolver um jogo, eu já brinquei disso. Eu participei de uma Global Game Jam, da Brasil Game Jam, que foi, eu não sei se você sabe o que é. A Brasil Não, mas Game você vai me Jam. explicar, né? Eu já sei. A Brasil Game Jam é um evento que acontece em todo o Brasil, normalmente com faculdades que mexem com esse tipo de desenvolvimento de jogos, e você tem apenas 48 horas para desenvolver um jogo do tema. Então, são 48 horas de loucura, porque é muito energético. Formam equipes, assim? Equipes, sim, porque precisa da área do design, da área de programação, Ah, que legal. desenvolvimento, todo o cenário do jogo, desafio, como que você vai entender. Esses jogos são depois apresentados para o público, né, se estiver pronto, que normalmente às vezes não acontece porque é pouquíssimo tempo. As equipes só mais experientes conseguem realmente concluir um jogo em 48 horas, mas é sempre legal participar porque por mais que você não termine o jogo, você tem aquela experiência de sabe, quais são os desafios que você passa nisso, quais são as dificuldades que você acaba tendo num processo de desenvolvimento de jogo. Nossa, que legal. É muito legal, muito legal. E gente, tem alguma nomenclatura para se referir aos jogos? Por exemplo, muitos falam game, que é jogo em inglês, né? Tem nomenclatura para isso? Não, existem diferentes tipos, né? Existem os jogos de tabuleiro, né? Que são já desde os mais conhecidos, que seria Perfil, que seria Banco Imobiliário, até os jogos mais novos agora, Perfil, eu tenho perfil também. principalmente os jogos europeus agora, como esse aqui que o Gus está. O que é esse jogo, Gustavo?
Dixit. Esse é um jogo de tabuleiro onde você usa a imaginação e algumas cartinhas que tem alguns desenhos específicos que você tem que imaginar uma cena e as outras pessoas têm que adivinhar essa cena que você está imaginando com base em algumas palavras e os próprios desenhos das cartinhas. Ah, que legal! Então, são sistemas de jogos de tabuleiro um pouco diferentes daqueles que a gente chama de convencional, né? Então, são jogos que têm mecânicas bem diferentes do comum, do usual que a gente está acostumado, daquela pecinha do tabuleiro xadrezinho, por exemplo, no caso do xadrez. São jogos bem mais rebuscados, digamos assim. Nós temos alguns jogos, por exemplo, que você tem bolinhas de gude que você coloca numa caixinha de papelão, que eles caem, formam umas sequências que você tem que montar e de repente você monta uma poçãozinha que você usa e vai ganhando pontos. Tem outros que usam outras cartas diferenciadas que você monta um que a gente chama de deck, que é um conjunto de cartas que no final do jogo você tem uma pontuação específica. Tem outros até que tem arminhas de brinquedo que você tem que apontar um para o outro e às vezes você tem uma cartinha que você joga e você dá o tiro ou você não dá o tiro, daí a pessoa morre ou não morre. Ah, que legal! Então tem várias formas de você interagir entre as pessoas por meio desses jogos analógicos que são bem interessantes. É legal a gente desmistificar também e não falar muito de técnicas, assim, porque, por exemplo, eu de técnica sou de outro mundo, né? Não entendo absolutamente nada, né? Mas eu reconheço a força no mercado desse tipo de jogos, né? Qual que é o jogo preferido de vocês? Nossa senhora. Variação São muitos? grande, variação muito grande. Assim, eu já joguei muito mais jogos de videogame em geral, né? Computador, jogos de videogame. Ultimamente tenho jogado mais jogos de tabuleiro e jogos de RPG, que são interpretativos, né? São interpretativos, e jogos de baralho também, os cards, card games, seja Magic, assim como tantos outros que têm nascido agora. Então hoje eu estou muito mais voltado para esses... Você tá com um na mão? O que é? Esse aqui é um baralho de Magic, Uhum. né, que é um jogo de cartas muito conhecido, bastante reconhecido no meio, né? E aí você joga... Mostra pra câmera pra gente tudo ter uma ideia. é uma competição em dupla, basicamente sempre, normalmente em dupla, e você vai Vira usando pra gente, estas pra cartas para combater ali o adversário, né? Era um jogo onde é como se você fosse um mago duelando contra o outro mago. Aí você convoca criaturas que têm certos poderes e elas vão lutar por você. E os magos vão lutando com essas criaturas até você conseguir tirar todos os pontos de vida do oponente. Então você controla essas criaturas no terreno ali e você vai lutando com elas, controlando essas criaturas até você conseguir vencer o oponente. E você tem algum jogo preferido, assim? Olha, eu sempre gostei muito de jogos de computador, eu comecei por aí, comecei na época do Atari, do Mega que Drive, legal! do Master System, do Nintendo, né? Eu tive a sorte da minha família ter acesso ao computador muito cedo também, então desde pequenininho já chegava e já jogava, brincava bastante, né? Mas atualmente o meu jogo preferido é o RPG, que é um jogo de representação, que no inglês é Role Playing Game, onde você representa um personagem. Você tem uma ficha onde você tem suas características, você tem que representar aquelas características frente a uma mesa onde uma pessoa conta uma história, que chama-se narrador, e os outros são os jogadores. Esse narrador ele vai contando a história e a gente vai tomando ações dentro da história dele e ele vai dando a consequência dessa história. Então a interatividade é total, é 100%. E a vantagem desse jogo é que você joga com a sua imaginação. Então não existe limite. Então você vai fazer uma ação, eu vou escalar uma árvore, daí o narrador conta, a árvore é assim, assim, assado, aí você joga alguns dados para ver se você vai cair da árvore ou se você vai conseguir escalar a árvore. Que legal! Assim. Então é muito divertido, você joga sempre com muitas pessoas. Essa é, na minha opinião, a maior vantagem desse tipo de jogo. Bom, eu comecei também na época do computador, tive um Super Nintendo, passei por 64, hoje eu sou antenado tanto na área dos jogos digitais quanto dos jogos de tabuleiro. Agora falar um jogo favorito é um difícil, desafio. né? Eu acho que eu colocaria um jogo chamado Dark Souls, um jogo disparado, é um jogo meu jogo favorito, porque ele traz um desafio muito grande, ele é um jogo difícil, ele é um jogo que deve ser pensado cada passo, cada atitude. Ele também é um RPG, ou seja, ele tem uma certa interpretação. Apesar de você jogar sozinho, você vai tomar as atitudes conforme o seu personagem, que você tem as características do personagem mesmo no computador.
Eu acho que Dark Souls é um jogo favorito por causa do desafio, assim, mais do que qualquer outra coisa. Do Atari pra cá, o que mudou? Nossa, muita coisa. Na realidade, principalmente falando em tecnologia, os gráficos mudaram muito, a jogabilidade evoluiu muito. Um exemplo disso é o próprio controle. O controle do Atari, se todo mundo lembra, ele era um manche com um botão. Manche, né? Aí até aí tudo bem, né? Hoje em dia nós temos controles que tem mais de 10 botões. Então é mais botão do que as suas duas mãos, né? Juntas praticamente. Se eu contar, acho que tem 14 ou 15 botões, dependendo do controle. Então é bem mais sofisticado, além dos próprios gráficos. Mas na minha opinião, a principal evolução que nós temos no quesito jogo, hoje em dia, é a conectividade entre pessoas por meio dos computadores, dos videogames. Você consegue jogar com outras pessoas também, né? Consegue, em outros lugares exatamente. Do mundo, né? Sim. Então isso, na minha opinião, é o principal. A maior evolução de todas é essa interatividade que você tem dentro de um jogo computador, e não só computador. A maior indústria que está crescendo nesse momento de jogos eletrônicos é do celular. Então os jogos de celular estão crescendo muito e a curva de crescimento dos jogos de celular está mais alta até. Jogos de celular? Exatamente. Sim. A leiga aqui perguntando, jogos de celular? Muitos jogos celulares hoje em dia, inclusive aqui no Brasil tem um bom polo de desenvolvimento, né, desse tipo de mídia, né? Inclusive a indústria do videogame é 3 vezes maior do que a indústria de Hollywood, inclusive. Isso já há alguns anos, inclusive ela está distanciando mais e mais, né? Por isso que a gente vê muitos filmes hoje em dia que são derivados de jogos, né? Então você teve o lançamento de jogos no passado e agora você está vendo alguns filmes baseados nesses jogos, né? Então isso está acontecendo, a indústria do videogame é muito maior. E agora, ultimamente, assim, digamos, a mais novidade, assim, que as pessoas estão começando a migrar, voltando um pouquinho para os jogos analógicos, porque eles também querem uma interação mais ao vivo com outras pessoas, e não só por meio de uma tela ou apenas de um microfone, ou por trás de um avatar que não é exatamente ela. As pessoas criam certos personagens na rede, né? E não são exatamente elas. Num jogo analógico, ali quando você senta, é você mesmo que está ali. Apesar de você também, às vezes, representar personagens. Mas você está ali de carne e osso. Você está ali de carne e osso, você pode até encostar na pessoa. Entendi. Isso no meio virtual não acontece. Deixa eu só ler aqui um negócio, gente. Presta atenção. O gamer brasileiro se consolida com o perfil multiplataforma. 74% jogam mais de um dispositivo. O smartphone continua o mais popular, 77,9%, seguido de computadores, 66,4% e consoles, 49%. Apesar de toda a popularidade dos jogos, apenas 6,1% dos entrevistados se consideram hardcore gamers. Falei certo? A maioria se identifica como um consumidor casual, que utiliza os jogos somente como uma forma simples de entretenimento, 54,1%. Qual seria o papel dos games na sociedade? Olha, a gente percebe muito mais, como o Gustavo falou, esse envolvimento retornando, né? Eu acho que é o momento ideal, principalmente para os jogos, porque a gente tem muito mais um desenvolvimento muito maior, né? Envolvimento financeiro muito maior, né? A indústria de jogos eletrônicos tem recebido um grande incentivo, como ele falou, cada vez mais envolvimento de pessoas até famosas, né? Que estão ali não só nos filmes, como também declarando que jogam jogos eletrônicos. Por exemplo, o ator Vin Diesel, né, de uma franquia bem conhecida, ele é um jogador de RPG reconhecido, é bem falado, ele sempre fala, tem até um filme que o personagem é um personagem de RPG dele, que ele colocou na tela. Então, a gente vê muito mais atores dizendo, eu jogo videogame, eu jogo tabuleiro. Então as pessoas começam a perceber que há uma forma de você sair daquele seu comodismo, digamos. A gente que está ali na década, que é da década de 80, mais ou menos, a gente cresceu com uma ideia de que a gente tem que sair de casa para conhecer os amigos, para ver as pessoas, para brincar na rua e tudo mais. E depois a gente conheceu os jogos eletrônicos. Então agora a gente está tendo a oportunidade de voltar aos jogos pessoais. Os que já nasceram na década de 2000 já não nasceram assim, já nasceram com os videogames, já nasceram tudo pronto. E agora estão vendo essa novidade, para eles também estão retornando para esses jogos, mas já como uma coisa nova. Então é uma forma de você interagir com a família, de interagir com pessoas, de você poder estar desenvolvendo histórias, como no caso do RPG, de você sentar de frente com uma pessoa e você estar ali interagindo com ela de uma forma muito diferente
do que poderia estar acontecendo na sua casa, sozinho. É verdade. E me diz uma coisa, por que as pessoas gostam tanto de jogar? Eu acho que cada um tem o seu motivo para querer jogar. Escape, será? Por exemplo, eu gosto muito de jogos, como eu disse, de RPG. Dark Souls é uma exceção no que eu vou acabar de falar. Mas, por exemplo, tem um jogo chamado The Witcher, a saga inteira, ou até Skyrim, que você adquire uma leitura, porque você vai ler muito, você vai conhecer muito sobre o universo, onde se passa, até mesmo Skyrim, que é um jogo mundo aberto, sandbox no caso, você encontra livros que foram escritos pelas pessoas do jogo. Que legal. Então tem histórias, tipo o Lobo Rei, daí você vai lendo a história do Lobo Rei, tem acho 8 livros, e você descobre que ele era na verdade um lobisomem, não era um lobo. Então tipo, é uma história dentro da história, então essa imersão é como se fosse um livro, assim. Você quer saber, você quer conhecer essa coisa mística que existe dentro do jogo. E o que torna o jogo assim tão atraente para as pessoas? Bom, a gente pode ter um exemplo bem clássico disso que o Tainan estava falando, que atraiu muitas pessoas, que é o Warcraft, que foi uma franquia de jogos relativamente antiga, digamos assim, que você entra na história, você joga com os personagens e você acaba como se você estivesse lendo um livro. Você participa daquela história, você faz aquilo. Então, muitas pessoas que não têm o hábito de ler acabam imergindo. Desenvolvendo também o hábito pela leitura. Acaba até conseguindo, porque ele se interessa pela história, ele acaba procurando o livro, e como ele já conhece os personagens, ele acaba puxando aquela imagem que ele tem do jogo e levando para a leitura. Então ele vai lendo e vai imaginando da forma que ele leu no jogo. E depois, o próprio cinema pegou a história do Warcraft e criou um filme chamado Warcraft, né? Exatamente a história que vinha sendo contada no jogo. E como o jogo ele tem muitas horas, você tem uma história muito longa. Nossa, que legal! Né? Então você tem vários volumes, você pode substituir a história do jogo como se fossem vários livros, mas muitos livros mesmo, assim, porque a história vai embora, né? Porque você vai lançando jogos que vai continuando a história, vai acontecer uma coisa com o personagem do começo do jogo, depois ele mudou, vai seguindo até o momento que ele morre, daí tem o filho, daí continua a saga e vai pra frente. Então, os jogos, os interativos, pelo menos, eu acredito, na minha opinião, de que ele criou uma nova forma de você contar histórias. E ele usa a interatividade para ajudar a fixar a história na cabeça do leitor, digamos assim. Isso é uma vantagem muito grande e é algo que atrai muito os jogadores, começando pelas crianças, por causa das cores, por causa dos personagens, da interatividade que tem, e depois pelos adultos, porque eles foram jogadores quando crianças e ainda se encantam com os jogos. Os jogos mudam um pouquinho de acordo com a faixa etária, mas ainda assim continuam encantando por suas histórias e por sua interação, por sua interatividade. Só que nós temos outros tipos de jogos também que são utilizados no mercado de trabalho, que são jogos empresariais. Eles são utilizados pelas empresas para treinar as pessoas, né? Para você ensinar alguma coisa diferente ou alguma função dentro da empresa, ou até mesmo aquelas dinâmicas empresariais que a gente busca identificar características das pessoas. Então, por meio de um jogo, você vê se aquela pessoa tem uma capacidade X ou Y, ou se ela tem liderança ou se não tem, se ela é mais técnica, se ela é mais social. Então, isso é muito aplicado nas empresas. Nas empresas, né? E existem algumas empresas especializadas em fazer esse tipo de atividade, dentro das empresas, justamente utilizando jogos. Você ia falar alguma coisa? Acho assim, interessante também a gente comentar que os jogos eles têm uma importância na sociedade que às vezes ela não é dado, é sempre infantilizado, né? A gente vai, jogo é coisa de criança, não tenho tempo para isso e tudo mais. Cresceu, não joga mais, né? Pois é, eu não tenho mais tempo para isso, eu passei da idade de jogar. E a gente tá ali no ambiente da taverna, né, na loja do Gus, e a gente vê gente de todas as idades jogando, desde uma criança de 8 anos até os adultos, 50, 60, a família toda vai e tá ali presente. Porque não é só uma questão de escapismo, mas também de você estar envolvido com pessoas, conversando e interagindo. Né? Vai muito além de só vou brincar uma horinha e me de lazer, né? E mesmo que seja uma brincadeira, é importante pra gente, né? A gente está toda hora trabalhando, está estudando, não tem tempo para nada.
está enchendo o nosso dia de várias horas de comprometimento com algo. É muito importante esse momento Sim, de é importante lazer, você poder né? separar isso, e acalmar a cabeça, e ao mesmo tempo que você está se divertindo, está brincando, você está trabalhando a criatividade, você está trabalhando liderança, você está trabalhando um desenvolvimento mental. É verdade. Né? Então, falta muito disso ainda. As pessoas, em geral, o público, entender que o jogo não é só uma brincadeira. E mesmo que seja, Ele é ainda assim é importante. importante. E você aí de casa está gostando? Mande sua mensagem para nós estamos aqui ao vivo no Facebook, mande sua mensagem para nós que a gente vai estar aqui sempre online respondendo para vocês. A gente vai para um breve intervalo comercial e já voltamos. Fica aí ligado com a gente. E nós estamos de volta e eu estava perguntando para eles o que torna o jogo atraente. Eu vou ler um dado aqui antes de continuar o assunto, que diz que o dispositivo preferido para jogar o smartphone, escolhido por 37,6% dos gamers, seguido dos consoles, 28,8% e o computador, 26,4%. A categoria de jogos preferida foi estratégia, 50,9%, seguida de aventura, 45%. Um fato interessante é que esses dois tipos de jogos estão entre os preferidos para ambos os sexos. No entanto, jogos de ação, corrida e esportes marcam presença apenas no top 5 dos homens, enquanto jogos de cartas Match 3... Match 3? Match 3? Magic. Match 3? Obrigada por me corrigir. E Trivia são aqueles que completam o top 5 feminino. Então, o que torna o jogo atraente que você ia falar e eu cortei? Eu acho que hoje os jogos eles têm uma importância muito grande por causa dos grandes campeonatos que estão tendo. Inclusive, o Brasil é tricampeão mundial em CS. A gente ganhou o campeonato mundial esse ano de Counter-Strike e agora tem também o League of Legends, que acho que é um dos jogos mais famosos eletrônicos que tem, e esses campeonatos, essas competições, eles faturam ou geram, circulam milhões, às vezes, de reais, assim, em premiação. Até a gente estava comentando da Geek City, teve campeonato de League of Legends na Geek City, campeonato valendo 10 mil reais pro ganhador, teve campeonato de Clash of Clans, que é um jogo de celular. E, nossa, foi incrível, eu estava lá. Eu ia até perguntar o que o jogo alimenta muita coisa, muito emprego, né? Sim, com certeza. Financeiramente falando, ele tem uma grande importância. A gente pode perceber, por exemplo, complementando o que o Tainan falou, se a gente dá uma analisada, nos filmes antigamente eles tinham um tamanho dos créditos finais, tinham algumas pessoas, né? Eles vieram aumentando. Nos jogos também, no final tinha uns 2, 3 lá no Atari, aquela época aparecia uns nomezinhos e acabou. Hoje em dia, o crédito do desenvolvimento dos jogos é muito maior do que o dos filmes. Tem muito mais gente trabalhando. Muitas pessoas envolvidas, muito né? mais pessoas. Jogos eletrônicos, né? Nos board games também existem equipes inteiras, empresas inteiras dedicadas à produção desses jogos, à manutenção deles, né? Porque você tem que manter o jogo, você tem que lançar novos jogos, né? E assim por diante, manter a franquia. Isso, inclusive, no Brasil. Inclusive, aqui em Curitiba, nós temos empresas que desenvolvem e lançam jogos. Olha que legal. Né? É muito bacana. A gente tem esse mercado aqui e é um mercado que está em franco crescimento. Então, assim, gera muito emprego. O jogo gera muito emprego para as pessoas que desenvolvem e não só para as pessoas que desenvolvem, para as pessoas que revendem, ou que compram, ou que vendem, ou que negociam. Um exemplo disso aí, nós temos uma franquia de jogos do Pokémon, que existem pessoas que sobrevivem, fazem a sua vida, apenas negociando as cartas, que é um jogo de trading card, que a gente chama, trocar as cartas. Então, o que eles fazem? Eles compram cartas no exterior, trazem essas cartas para o Brasil e revendem aqui, né? E vivem apenas disso. E é impressionante que tem pessoas que pagam, inclusive, passagem para seus funcionários, digamos assim, não sei como é que funciona dentro lá da empresa, mas eles financiam uma viagem das pessoas para o exterior apenas para ir lá nas lojas, comprar as cartas, trazê-las aqui para o Brasil, né, importá-las, né? Sério isso? E para revender, exatamente, um mercado bem grande. O jogo do Magic que o Robson mostrou é outro exemplo disso. Também existe um mercado gigantesco no mundo. E a gente teve, ano passado, o campeonato mundial desse jogo de cartas, né, ao qual participaram aí mais ou menos 1.000 pessoas, 1.000 jogadores em Las Vegas.
E os prêmios eram milionários também. Nossa! Só Algo o próprio muito valor das interessante. cartas é O bem jogo- alto. Né? O jogo hoje em dia já é mais do que apenas um lazer, assim, as pessoas Negócio levam para o mesmo. lado profissional, com certeza. Eu aprendi finanças jogando jogos online de computador. É uma coisa até engraçada, assim, porque muitas vezes a minha mãe não sabia de onde que eu estava tirando dinheiro e eu vendia coisas é verdade, eu vendia coisas do videogame, assim, coisas caras, inclusive. Eu conheço muitos amigos meus que, tipo, chegava assim, joguei com o meu personagem aqui no jogo, vou vender ele agora, e vendia, tipo, por R$200, assim, para uma outra pessoa. E é uma coisa incrível, assim. É algo que não existe. Você vende algo... Você vende algo dentro do jogo, assim. Ela não existe fisicamente. Ela só existe conceitualmente dentro de um software. Mas como assim vender um personagem dentro de um jogo? É que- Eu vi no The Big Bang, eu vi, por exemplo, o Sheldon, né, vendendo coisas de dentro do jogo, vendendo escudo, que gente roubava o escudo dele e ele ia lá buscar. Como que pode isso? É exatamente assim. Os jogos eles são online, né? Você pode comprar ali uma roupa para o seu personagem, uma arma para o seu personagem com dinheiro físico na loja. E aí seu personagem vai ter ali um capacete novo, uma espada nova. E se Mas for isso é virtual. Isso tudo Virtual. virtual. E aí, Você a partir compra do com dinheiro momento- físico. Exatamente. Isso. E aí, a partir do momento que eu tenho esses Que itens, eu louco. posso passar para um outro personagem, para uma outra pessoa. E essa pessoa vai pagar para mim para ele pegar aqueles itens. O dinheiro real. Então Ou- você compra algo que não doido! existe. Né? Inclusive teve um fenômeno há um tempo atrás que era um jogo chamado Second Life, ou Segunda Vida, né? Que isso acontecia muito. Muitas empresas investiam muito dinheiro dentro do jogo para ter uma loja virtual dos seus produtos. Um exemplo disso era a Adidas, Nike, que tinham lojas virtuais nesse segundo mundo, onde as pessoas iam até a loja, virtualmente falando, e compravam um Nike que não existe, que é só no joguinho, para colocar no seu personagem com o dinheiro real. Com Uau, certeza. isso Não, é verdade sim, sim. mesmo, achei que era coisa do seriado. Não, É verdade. verdade. Nos jogos de celular isso acontece bastante. Você tem vários itens que muitos jogos você não paga pelo jogo, você simplesmente baixa e começa a jogar. E a forma que as empresas conseguiram imaginar de conseguir dinheiro por meio do jogo é o quê? Puxa, você está jogando e você teve uma dificuldade. De repente você entra numa lojinha virtual ali dentro do próprio jogo, você pode comprar um item com dinheiro real que vai te dar uma vantagem dentro do jogo. Aí você consegue se divertir mais. Então é uma forma nova que as empresas conseguiram De conseguir arranjar dinheiro. de conseguir Olha dinheiro só. sem precisar vender o programa ou o jogo em si. Olha que legal, né? Que coisa. Porque então o mercado de jogos se tornou uma coisa muito rentável. Com certeza. Com certeza. Você pode ser jogador e conseguir mesmo assim se manter, mesmo você não desenvolvendo o jogo, você consegue se manter em jogos só jogando. É claro que você vai ter que entender de mercado, né, de compra e venda, trocas, mas não, dá pra... É meu tempo de Sonic não tinha nada disso. O que seria uma relíquia no universo dos games? Uma relíquia? Qualquer item que já tenha bastante tempo, como por exemplo um jogo como Magic, né, que já é de quê? 93? 93. Foi lançado em 93. Uma carta que seja de 93, por exemplo, 94, 95, ela é considerada uma relíquia, ela vai valer bastante, né? Ela vai ter um preço de mercado muito maior do que outras que foram lançadas em 2016, 2017. Né? E assim vai, cada jogo tem a sua especificidade. Nesse exemplo do Magic, nós temos uma carta que chama-se Black Lotus. Ela vale R$75 mil. Ai, uma você tá carta. brincando. Exatamente. É uma cartinha. Inclusive, Um se carro. o pessoal em casa der uma olhada na internet, Magic, Black Lotus, você vai ver que tem pessoas que guardam... carta vale um carro? Uma carta vale. Vale. E um bom carro. Não, Né? um carro qualquer. Elas pegam essa carta, colocam no invólucro de vidro, de acrílico e guardam em cofres. Nossa! Sim, Porque ela vale muito dinheiro. Até mesmo rasgada, maltratada, ela ainda vale muito dinheiro. Então tem objetos, tem relíquias que valem muito em vários tipos de jogos. No caso do Magic existem. No Pokémon existem também outras cartas que valem R$250, por exemplo, que você vai na loja, no meu caso as pessoas vão na minha loja, eu negocio esse tipo de carta lá, eu pego com o fornecedor os pacotinhos de carta fechado, que me lembra no meu tempo de criança que eu ia comprar os pacotinhos de álbuns de figurinhas. Exatamente. Tem um pacotinho fechadinho,
a pessoa abre lá e você pode acabar abrindo um pacotinho desse e pode ter essa carta que vale R$250. O pacotinho custa R$14. Então, agora, aí que você começa a entender, puxa, eu posso pegar um pacotinho que custa tanto, eu posso vir um valor alto, eu posso revender isso, eu ganhei dinheiro, nesse caso, né? O objetivo do jogo, claro, principal é você ter essa carta para você jogar no seu jogo, né? Mas nesse caso, as relíquias existem muito em vários tipos de jogos, principalmente nos jogos de carta e nos de videogame. Caso você faça um feito muito grande, você participe de um evento dentro do próprio jogo e você tira uma posição muito boa naquele evento, você ganha uma relíquia e você acaba utilizando ela no jogo para ganhar vantagem, ou você pode acabar vendendo ela para alguém para fazer algum dinheirinho. Nossa, que legal. Ou então até nos jogos digitais também tem as relíquias, por exemplo, eu tenho um 64, ainda não é relíquia, mas eu tenho um 64 original, com fitas originais, e isso já está começando a virar uma relíquia. Hoje quem tiver um Atari original é uma relíquia, por exemplo. Eu acho que nem deve ter para comprar por um preço tão acessível assim. Joguei no lixo. É verdade. Ai, senhor. O que vocês acham da presença feminina nos games? Tá? Como é que tá isso? Diferente do que a gente está vendo aqui na mesa, né? Nós três homens, né? A gente vê cada vez mais mulheres, sim, participando, jogando, tanto nos jogos de carta, como no RPG, como nos jogos eletrônicos. E é muito bom que eu possa estar participando, né? Cada vez mais a presença de mulheres, de adultos, não importa, o jogo ele não tem nenhum tipo de preconceito com ninguém. Ah, legal. Isso é importante sempre salientar. Você pode sentar e jogar, você vai jogar um RPG, todos são personagens, você pode ser uma mulher criando um personagem masculino, pode ser um homem transformando, fazendo um personagem feminino, você pode ter pessoas de diversos gêneros ali, e sem que você realmente tenha isso, vai fazer algum tipo de diferença? Não faz diferença alguma. No início do ano, a pesquisa Game constatou que as meninas somos 53,6%, alcançando maioria entre os gamers do Brasil. Olha que legal. Que legal. Os jogos chamam a atenção por sua interatividade ou por seus acessórios? Aí depende. Do quê? É porque a interação é fortíssima e muito presente em jogos de tabuleiro. A interação supera qualquer coisa ali no jogo de tabuleiro. Então, se a gente estiver falando de jogo de tabuleiro, a interação é o que vai... É o ponto forte. É o ponto forte. Agora, isso nem sempre conta para os jogos digitais. Os acessórios, às vezes, são muito mais interessantes nos jogos digitais. Por exemplo, os óculos de realidade virtual. É um acessório e eu acho que para quem joga jogos digitais é um sonho de consumo para qualquer um, porque a imersão dentro do jogo é outra, completamente diferente. Da mesma forma, a gente vê hoje o retorno desse sistema de 8 bits, né, que a gente via antes no Atari, que via no Super Nintendo. Cada vez mais jogos novos estão saindo com essa mesma roupagem, né, com essa mesma cara. Você pode ter tanto um jogo com alta definição, super bonito, que é melhor até do que um filme, quanto jogos que são só alguns pixelzinhos e eles também têm feito bastante sucesso. Porque é um momento de retorno assim, de todo esse período dos anos 80, a gente tem visto isso muito, os filmes, relembrando essa época, os livros, os quadrinhos, relembrando muito dessa época. Então, o jogo ele não precisa ser exatamente perfeito ou bonito, ou até ser muito complicado, ele precisa ser interessante. Você tem que sentar e se entreter com aquilo. Se desligar, né? Isso, desligar e tem para todos os tipos. A gente teve aqui uma psicóloga que usou um óculos de realidade virtual para ajudar pacientes com fobia. Eu, inclusive, usei isso para perder medo de avião, não adianta muito. Mas eu usei aquele óculos de realidade virtual, é bem legal isso, né? Tipo um game que é para ajudar as pessoas que têm determinados tipos de medo, né? Exatamente. O óculos hoje em dia com o mais desenvolvido, o mais recente, assim, ele tem a capacidade também de emitir cheiros, alguns odores. Olha que legal. E ele vai até ele tem um ângulo de 220 de abertura, é 10 graus a menos do que o ângulo de visão do ser humano. Então, é bem mais imersivo, assim. E para vocês, o jogo funciona como um cano de escape ou para vocês é trabalho? Bom, no meu caso, eu vivo disso. Né? Então aliás, você tem uma empresa que faz muito sucesso, né? Eu passo ali todos os dias e aquilo tá lotado, né? Exatamente, as pessoas vão bastante. Como que surgiu a ideia de você abrir esse empreendimento? Então, nesse caso, eu comecei a jogar RPG com meu sócio, há uns anos atrás, e a gente usava o salão de festas do prédio dele. Então a gente se reunia em várias pessoas lá, umas 9 pessoas mais ou menos,
pegava uma mesa lá, legal, a gente sentava, começava a jogar, batia uma fome, puxa, vamos ali na esquina, vamos interromper o jogo, vamos ali na esquina, buscar um cachorro quente, buscar um refrigerante no mercado, aí voltava todo mundo, interrompia o jogo, voltava, comia e se divertia bastante. E então, passado o tempo, assim, eu jogava com eles e tal, me divertia bastante, mas chegou um momento em que surgiu uma oportunidade na minha carreira, eu acabei saindo da multinacional onde eu trabalhava e eu tinha um espaço, um imóvel no centro que estava para alugar. Falei, puxa vida, já que eu não estou conseguindo fazer dinheiro com esse imóvel, e a gente estava tendo dificuldades, eu conseguia alugar o salão, porque tinha festa, outras pessoas queriam e tal, a gente tinha que ir na casa de outras pessoas, aí a gente incomodava eventualmente uma outra pessoa que estava morando lá, né? E eu pensei, puxa, por que eu não vou ter o meu próprio espaço para poder atender os meus amigos? Falei, puxa, será que é possível ganhar dinheiro com isso? Aí eu sentei, fui fazer uma pesquisa de demanda de mercado, a gente percebeu que existia uma demanda meio latente, as pessoas não tinham lugar para ir jogar RPG. Não era só nós que tínhamos dificuldade de encontrar uns lugares, as pessoas no geral. A gente fez uma pesquisa, as pessoas responderam as pesquisas, eu falei, puxa, eu acho que vai dar. Eu acho que vai ter uma demanda boa de pessoas que estão precisando de um lugar para se reunir, para se divertir, para jogar algum joguinho, para conhecer novas pessoas, né? E eventualmente comer alguma coisinha lá na loja e tal. A gente então reuniu todos esses dados, falou, puxa, vamos abrir uma loja assim, assim, assado, que a gente acredita que as pessoas vão. E até o momento, a gente tem 4 meses atualmente de loja aberta e até então, todos os finais de semana, a nossa loja tem lotação máxima. Isso é muito bom, é muito bacana. Eu conheci o Robson por meio da loja, o Tainan, eu jogava junto com ele nessa mesa de RPG naquele momento. E até então, realmente, a gente constatou que é uma demanda alta e graças a Deus está indo tudo bem, tudo certo, as pessoas estão indo lá e penso que num futuro próximo a gente vai precisar ampliar o negócio. Ah, isso que legal. O que você ia falar, Robson? Eu não sou daqui de Curitiba, eu cheguei há pouco tempo, tenho menos de 1 ano. E a dificuldade de você estar numa cidade nova, onde você não conhece muita gente, eu vim praticamente sozinho, sem família, e eu não tinha contatos, né? Eu conhecia pessoas e tudo mais. Como o Gustavo falou, eu conheci ele lá na loja, eu estava passando, eu moro ali próximo também, e chegando por lá eu vi um espaço nerd, um espaço geek, né, que tinha a ver comigo, eu entrei, comecei a conversar com eles. E aí, pela estética da loja somos uma loja de board games, é uma loja de jogos analógicos. Então vamos sentar aqui, vamos conversar e vamos jogar logo. Sentei, o Tainan foi a primeira pessoa com quem eu joguei, eu já conheci ele ali, no dia seguinte já conheci outras pessoas, voltei outros dias, conheci mais gente, então fui fazendo uma rede de amigos ali. Que seria diferente se eu estivesse num jogo online, por exemplo. Eu não estaria tendo essa interação, estaria conversando com pessoas, mas não estaria ali diretamente conversando com elas, né? Interagindo com elas. Então, você poder ter um local, um espaço, ou um grupo de amigos, onde você possa estar se reunindo, você possa estar conversando, trocando ideias, se divertindo, é muito importante. Para mim foi essencial nessa vinda para uma cidade diferente. Gente, a gente vai para um rápido intervalo comercial. Eu estou aprendendo muito com eles e a gente já volta. Voltamos aqui para falar que as discussões diante dos jogos são muitas, né? Antigamente, às vezes falavam que os jogos continham muita violência, né? O que vocês acham dessa discussão? Eu acho que, assim, meus pais sempre me deixaram jogar videogame, diferente da faixa etária indicada nos jogos, que sempre existe a faixa recomendada para criança, ou para adulto, ou até mesmo para adolescentes. Tem essa faixa de recomendação, meus pais nunca se incomodaram com isso. Desde quando eu era muito pequeno, eu já joguei jogos violentos, mas a única coisa que meus pais sempre me falavam isso é um videogame, você não leva isso pro lado sério. Isso é um jogo... Mas vocês não acham que os jogos podem influenciar na vida real? Não. Eu acredito que exista, na verdade, muita desinformação, né? Uma pessoa que está de fora, por exemplo, a gente está jogando RPG, e é um sistema de batalha, você vai lutar contra inimigos que são humanos ou inumanos, enfim, é um universo medieval. Uma pessoa de fora, ela vê alguém conversando, vou jogar uma magia em você, né? Nossa, o que eles estão falando? O que é isso? Negócio de magia, isso é errado, isso não é certo. Então, existe muita desinformação de quem está de fora, de quem vê de longe. E você não conhece, você não sabe como é.
você não parou para conversar com aquelas pessoas, para entender como é que é o sistema. Existem, claro, jogos que são violentos, que trazem ali uma agressividade, que tem uma aplicação de sangue, de violência, mas eles não têm, não digo de todos, é óbvio, né? Mas assim, muito do que é de polêmica, eles não são jogos agressivos que vão interferir numa pessoa, no desenvolvimento de uma pessoa, na formação de uma pessoa. Eu acho que, é claro, existe uma predisposição de algumas pessoas, é claro, que de repente elas podem ser envolvidas por um jogo, como seria por um filme, como seria por uma música ou por um livro. Então, é importante você colocar isso de que não é o jogo em si. A pessoa ela pode ter uma predisposição com aquilo, o meio onde ela está, principalmente, pode ser envolvente, mas não é o jogo. O jogo pode ter influência diferente para as pessoas diferentes. E quem está de fora precisa ter essa noção e esse cuidado antes de comentar. Inclusive, existem algumas pesquisas recentes que comprovaram que as pessoas que jogam jogos violentos, geralmente elas não são violentas fora, é o contrário, e elas tentam projetar a violência que elas poderiam vir a ter na vida real, elas projetam nos jogos. Então você acaba descontando essa violência, que pode ser que você venha a ter, dentro do jogo, no personagem. Então você extravasa dentro do jogo e não na vida real. Só para complementar aqui o assunto, o que o Robson e o que o Gustavo falaram, eu fiz uma aposta com a minha mãe que se eu passasse no segundo ano de ensino médio, sem ela olhar meu boletim, ela ia jogar um jogo comigo. E a gente foi numa lan house e ela jogou um jogo chamado Left 4 Dead. Um jogo extremamente violento, e até hoje ela joga. Porque, extravasar a raiva, você vai lá, dá porrada em zumbi, atira em zumbi, e é isso aí, entendeu? Ela adora esse jogo, ela me pede às vezes para ensinar jogos novos, assim, que sejam mais violentos. E como para complementar o que o Robson falou, muitas vezes as pessoas já têm um histórico de violência e por elas gostarem de um jogo, acabam atribuindo a culpa no jogo. Entendi. E não a pessoa em si, entendeu? Eu acho que é mais informação. A cultura do jogo virtual supera a do presencial? Talvez pelo costume, né? Há um costume muito maior, né, do jogo eletrônico, né? Como a gente estava falando no começo, né? Os jogos antigamente eram banco imobiliário, era perfil, eram jogos que com o tempo as pessoas já... E hoje tem muita novidade, né? Eu já sei jogar isso, já joguei isso muito, sabe, cansei. Sei de cor já. Eu quero uma coisa diferente. E aí os jogos eletrônicos começaram a crescer e desenvolver porque tinham história diferente, porque tinham mecânicas diferentes. E aí ali por volta dos anos 2000, muitos dos jogos europeus, que a gente não tinha conhecimento aqui, chegaram, né, e com mecânicas diferentes. Esse que o Gus trouxe hoje, ele é um jogo francês. O Dixit é um jogo francês, é um jogo de imaginação, um jogo de uma mecânica nova. Ele é muito mais para um público infantil até, né? De criança até adulto, não tem problema. Mas tem outros jogos que são muito mais desafiantes, que tem uma temática enfrentando zumbis, por exemplo, ou enfrentando inimigos armados e coisas assim, onde as pessoas começam a ver um tipo de desafio que ela não esperava no jogo de tabuleiro. Então o retorno do jogo de tabuleiro começa a pegar mais espaço, onde realmente os eletrônicos tinham muito mais apelo. Você vive disso também? Não, no momento não. E você? Eu pretendo, ainda não. Ainda não. Mas uma coisa que é importante falar é que esses jogos europeus também trouxeram uma novidade que não precisa necessariamente nós aqui jogamos um jogo de tabuleiro e nós todos somos rivais. Tem jogos de tabuleiro que nós todos somos aliados e estamos tentando vencer o tabuleiro. É uma novidade muito legal, porque você não joga um contra o outro, e sim todo mundo cooperando para que o objetivo do jogo seja concluído. Tem muita literatura temática sobre esse assunto, né? Também, né? A gente trouxe aqui um livro que a produção separou, né? Regras do Jogo. Olha que legal isso aqui. Vocês conheciam já esse livro, né? Eu conheci esse livro porque, como eu cursei um pouco da faculdade de jogos, tecnologia e desenvolvimento de jogos digitais, esse era um dos livros recomendados pelos professores. É bem legal para quem quer saber mais sobre o assunto, né? Esse seria mais para você começar a desenvolver ou até mesmo saber como criticar um jogo, se ele é bom ou se ele é ruim, dependendo dos elementos que são apresentados durante o jogo e como eles são apresentados. Eu acho que pegaria mais nessa parte, esse livro específico. E o que vocês acham que vem de novo por aí em jogos, em termos de jogos? Tem novidade chegando? Com certeza, principalmente no quesito de tecnologia. Como a gente já comentou aqui, algo que, na minha opinião, é o principal do jogo,
é a interatividade, né? Os acessórios vêm para amplificar essa interatividade. O maior exemplo disso é o óculos de realidade virtual. Então você tem uma cultura onde você olha, no caso dos jogos eletrônicos, tudo numa tela e de repente você veste essa tela, né? O que a gente chama de gadgets, que são, você veste eles como relógio, pulseira, outros sensores como luvas, né? Inclusive algumas delas você já tem acesso a elas e você pode ver a sua mão no mundo virtual, você pode mexer nas coisas, interagir. Então é muito bacana. E isso amplifica a tua interação, a tua imersão. Então, as novidades tecnológicas que envolvem a imersão, e até se Deus quiser, eu quero estar vivo para ver a holografia funcionando sem precisar vestir nada, eu vejo as coisas no espaço ali, eu penso que isso vai acontecer muito em breve. E o óculos de realidade virtual é um exemplo dessa evolução tecnológica. Alguns anos atrás, um óculos de realidade virtual era R$90 mil. Nossa! Exatamente. Eu tive a sorte de ter acesso a um desses no laboratório de realidade virtual da Universidade Federal de Santa Catarina. E era R$90 mil um óculos desse. Gente, é muito caro. Era muito caro. Hoje em dia, por causa dos smartphones, você tem acesso a você vestir esse smartphone no seu rosto ali, e ele simula, por meio da sua própria tecnologia, essa imersão. Até a gente chegar, na minha opinião, a um ponto do Matrix, quando você conecta uma coisa no você fica lá. Você entra na Matrix. Imaginando. Não duvido que isso aconteça. Existem vários estudos apontando isso. Você mexer coisas com a mente, as próprias próteses que a gente vê hoje em dia, que as pessoas pensam, elas obedecem. Por que não você conseguir projetar uma imagem no seu cérebro? Existe uma pesquisa muito interessante que existe um cego nos Estados Unidos, que eles implantaram um chip na cabeça dele, estimulando os neurônios certos, ele conseguiu ver imagens em preto e branco. E ele é totalmente cego, ele não consegue enxergar nada com os olhos. Ele enxerga com a mente através de uma câmera ligada diretamente no cérebro. Então, se é possível projetar uma imagem diretamente no cérebro, a gente pode fazer isso com um jogo. Imagina o que será que pode vir por aí. Inclusive, o desenvolvimento de jogos, ele influencia bastante na medicina, né? Já não é a primeira vez que isso acontece. A medicina, hoje em dia, que você vê aqueles controles que parecem de videogame para fazer cirurgias com... Isso provavelmente foi um auxílio de desenvolvimento de jogos que chegou até... E me diz uma coisa, vocês acham que empresas como a Microsoft, PlayStation e Nintendo são grandes monopolizadoras do universo game? Sim e não. Sim, porque elas são as empresas AAA. AAA são as empresas grandes, né, de grande influência. Elas regem hoje em dia basicamente o mercado, mas elas estão abrindo muito espaço, principalmente nos consoles e nos computadores, para pequenos desenvolvedores. No computador existe a Steam, e a Steam existe um programa dentro dela que se chama Steam Greenlight, que significa que você põe o seu jogo, a sua ideia, seja de uma equipe de 1 ou até 10 pessoas, joguinhos pequenos, sem patrocínio, sem grandes investimentos. E se as pessoas veem esse jogo seu lá, e se eles falarem assim, essa ideia é legal, você passa pelo sinal verde, e esse jogo é publicado na loja deles, e as pessoas compram o seu jogo, ou seja, você começa a se desenvolver como empresa ou até mesmo como desenvolvedor a partir dessa janela que eles abrem, dessa possibilidade. Assim como tem os jogos, são os AAA, que são os mais antigos, que são as empresas consolidadas como a Microsoft e Sony, a gente vê sim muito mais esses empreendedores novos. Por exemplo, Minecraft, que é um dos jogos sensações, ele acho que é o principal jogo no momento, é o que tem mais rendido financeiramente, foi feito por uma pessoa. Nossa! E ele está milionário. É um jogo extremamente simples, é um jogo de bloquinhos, onde você é inserido em um mundo virtual e você vai montar o seu mundo. Existem alguns desafios ali, mas basicamente você vai montar uma cidade, vai montar uma casinha toda bonitinha. A gente vê cada vez mais crianças jogando. Jogos no YouTube a gente consegue perceber várias e várias crianças jogando ali, mais adultos também. E, cara, realmente está milionário com um rendimento muito maior do que os jogos que tem grandes empresas por trás. E foi uma pessoa que fez. Então, é possível sim desenvolver um sistema, desenvolver um jogo, de repente com pouco recurso e poucas pessoas, e ganhar muito. Não é todo mundo, é claro que ganha, né? Mas está todo mundo ali se esforçando. E esses jogos indie, que são chamados, né, jogos independentes, eles têm crescido cada vez mais, porque cada vez mais as pessoas têm tido acesso não só à informação de como fazer, mas também a recursos.
e desenvolvendo suas ideias que são muitas vezes diferentes daquelas que são as empresas que já estão há muito mais tempo no mercado. E o Brasil investe nisso? Investe nos profissionais? Sim, ultimamente, aqui no Brasil, tem crescido o investimento nesse tipo de profissional, só que ele não atua apenas, tipo, ele é um programador só de jogos, eu vou fazer uma função específica ali dentro daquele jogo. Não, alguns profissionais fazem mais de uma coisa dentro do jogo, mas existe investimento principalmente para celular aqui no Brasil, eles estão crescendo, porque esse crescimento acontece porque a forma de você publicar o jogo é muito menos difícil, digamos assim, né, de você publicar um jogo para o celular do que você publicar um jogo para console. Então, digamos que você queira publicar um jogo na rede PlayStation, o caminho é bem mais complexo do que você conseguir chegar e lançar um mesmo jogo, eventualmente, por uma plataforma de celular, no Android, no iPhone, né, na plataforma da Apple. Então, por isso que existe investimento das empresas nessa área, porque os jogos indie estão crescendo muito por causa dessa facilidade de publicação e da forma com que elas chegam ao público mais rápido do que pelas vias normais, digamos assim. Endereço? Então, a minha loja fica na Alferes Poli 589, no bairro Rebouças. O nome da loja é Taverna Game House, já o nome é bem sugestivo, né? E a gente está lá para atender todos que desejam conhecer os jogos, queiram encontrar pessoas, queiram se divertir bastante com a gente lá. A gente vai ter o maior prazer em receber a todos. Gente, é muito legal a loja deles, vão conhecer. Muito obrigada a vocês pela participação. Serão sempre bem-vindos ao Acontece Curitiba. Gente, um beijo grande para vocês. Amanhã a gente volta às 15h30. Fiquem com Deus e até amanhã.